Boa noite a todos vocês. É uma alegria nós nos encontrarmos nesta noite de domingo. É um domingo muito especial, domingo de Páscoa, onde aconteceu a ressurreição de Jesus. E nós hoje estamos aqui nesta noite para iniciarmos aqui uma série de estudos da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E eu me alegro aqui com vocês, eu agradeço pela presença de todos aqui comigo. Já estamos aqui conectados com os nossos queridos irmãos, participando desta programação. E é uma bênção poder aqui juntos estarmos participando do estudo dessa noite. Eu agradeço a sua presença, quero pedir a você que compartilhe o link aí com seus amigos. Eu já estou aqui também mandando o link para outras pessoas, mas daqui a 5 minutos nós entraremos com a programação. Então, agora vocês terão esse momento de reflexão e daqui a 5 minutos, então, estaremos de volta aqui para darmos sequência à programação desta noite. Que Deus abençoe você. Fica aqui, meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Seja
Amém. Meu boa noite a todos vocês. Já estamos aqui no ar com a nossa programação, direto aqui da minha casa para a sua casa, estamos conectados. Vamos pedir a vocês que compartilhem esse link com os seus amigos, que mande para outras pessoas, que mande o link aí para os seus grupos do WhatsApp, para toda a sua rede social, para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que nós possamos nesta noite aproveitar a bênção de Deus. Já temos aqui várias pessoas conosco aqui, temos a Laisa, temos a Ivone, também está aqui, o Francisco, a Adriana Ortega, a Luciana está aqui conosco. Obrigado, Luciane, por estar conosco nessa noite. A irmã Rita também, a minha esposa Shirley, aqui a Neuza Marski está aqui conosco também, a Ione. Um grande abraço para vocês. A Caroline Leal já está entrando também aqui. Eu quero compartilhar com vocês a minha alegria de podermos nos encontrar neste momento de pandemia. Com as portas da igreja fechadas, nós não podemos nos reunir presencialmente para adorar a Deus. Nós estamos com saudade de fazer isso, mas esperamos que logo, logo a gente possa voltar a ter essa prática de adoração presencial no templo da igreja. Mas, enquanto não podemos, a minha alegria é poder falar para vocês aqui da minha rede social, da minha página do Facebook, e alcançar os lares de vocês, para nós podermos estudar a palavra de Deus juntos. Tá? Terminamos uma semana maravilhosa, a Semana Santa nos trouxe mensagens de Deus para a nossa vida, pôde nos ajudar aí, quem sabe, a transformar alguma coisa ainda que precisasse em nossa vida, para que nós nos tornemos pessoas melhores para o reino de Deus, né? E também possamos ajudar aí as pessoas a ter um encontro com Jesus. Mas nessa noite estamos aqui para mais uma vez estarmos nos encontrando, e agora para estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer o primeiro estudo da série Ouvindo a Voz de Deus, que fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom? Então, meu boa noite para vocês. Enquanto nós estamos começando aqui, eu peço a você que compartilhe essa mensagem com seus amigos. Nós já temos alguns compartilhamentos aqui já temos 2 compartilhamentos. Olha, todos vocês que estão conosco aqui podem compartilhar com seus amigos aí, para que eles também possam entrar na nossa transmissão. Mande para os seus amigos, mande para as igrejas, chame a igreja para assistir. É bom que todos nós tenhamos aí esse momento com Deus nesta noite, tá? Um abraço aqui para o irmão Maildo, para a irmã Roberta, para a Caroline também, que já está aqui conosco, a Elane está aqui também. Uma boa noite para vocês. Vocês poderão comentar o estudo dessa noite, me ajudando aí nos comentários, e enquanto nós estamos aguardando os nossos irmãos e amigos entrarem aqui nessa live, eu vou estar colocando para vocês aqui, então, o hino inicial desta noite, Unidos pela Palavra. Vamos cantar esse hino. Cante aí da sua casa esse hino, Unidos pela Palavra, e logo em seguida nós estaremos fazendo uma oração para a bênção do culto dessa noite, tá? Então vamos cantar Unidos pela Palavra. Para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos. Pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos
verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, conclusão dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, mostraremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, mostraremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém? Esse hino, ele fala que nós devemos buscar, estarmos unidos pela palavra, buscarmos o poder do Espírito Santo, e que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite, para nos tornarmos um em poder para pregarmos o Evangelho de nosso Deus. Queridos, quando você compartilha essa mensagem com seus amigos, você está dando oportunidade para que eles tomem a decisão de entrar ou não entrar para assistir. Mas você fez a sua parte, você compartilhou, você mandou para sua família, mandou para os seus amigos, você mandou para os seus colegas de trabalho, e as pessoas agora têm a possibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo também e estar aí, quem sabe, entrando na live para poder assistir a programação e abrir o coração para Jesus. Então, eu chamo sua atenção para todas as vezes que você entrar nessa programação, você compartilhar com seus amigos, que com certeza você deve ter dezenas, centenas, aí, até milhares de pessoas que te acompanham na sua rede social. Dê oportunidade para que eles também possam ter aí a bênção de Deus. E eu quero fazer uma oração neste momento para que a gente possa começar a programação, fazendo uma oração com todos vocês. Feche seus olhos aí onde você está e acompanha comigo esta oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos concedeu nesse dia de proteger a nossa vida, de nos manter com um alimento para o nosso corpo e também, de maneira muito especial, nos dar a oportunidade de estarmos ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Eu estou aqui falando, Senhor Deus, da minha casa, para a casa dos Teus filhos. Muitos estão reunidos em família, outros estão só, mas nós queremos pedir que o lar que abriu neste momento esta programação para ouvir a Tua palavra, que receba também a Tua bênção, que receba a transformação da vida e também, Senhor Deus, que as necessidades possam ser sanadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor que visite os lares dos irmãos, dos amigos que estão enfermos. A enfermidade também faz com que a gente sofra junto com o doente. Por isso, ó Deus querido, nos ajude para que a gente possa ter o alívio à dor, ao sofrimento, à angústia, às incertezas, quem sabe também as aflições e as ansiedades deste mundo. E nós queremos pedir ao Senhor que alivie o sofrimento das pessoas que estão com Covid-19, que estão sem esperança, que eles possam firmar a sua fé em Jesus e aguardar, Senhor Deus, porque a Tua promessa nos dá vida eterna. E por isso, nessa noite, nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados
e pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude no estudo da Tua palavra. Nós vamos estudar sobre o tema da Bíblia e queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para o estudo dessa noite. Se porventura tiver alguém aqui que ainda não é membro batizado da igreja ou então que se afastou da fé, está assistindo essa programação e precisa voltar para os teus caminhos, que a mensagem desta noite possa alcançar um lugar muito especial no coração dessa pessoa. Mas nos ajude também, Senhor Deus, a estudar a Tua palavra, a afirmar a nossa fé no Senhor Jesus, e assim estarmos apressando e aguardando a breve volta de Jesus a este mundo. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, os Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, boa noite mais uma vez para vocês que entraram agora. Nós temos aqui o irmão Geraldo, a irmã Vera e a Aninha também já entraram conosco. A irmã Ana Lúcia também já está aqui conosco nessa noite. A Adriana Ortega já está aqui. A Carla também já está. O irmão Manuel Rogério, lá de Itanhaém, está conosco aqui. Obrigado, meu grande amigo Manuel, que Deus abençoe você, a Karina e o Vitor, que vocês também sejam abençoados nessa noite. Eu peço a vocês que nos ajudem aí compartilhando essa mensagem e vamos aqui assistir essa programação dessa noite. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em sua mão, pegue uma caneta para anotar, porque hoje nós faremos um estudo sobre a Palavra de Deus. Hoje é um estudo bíblico que nós vamos estar passando para todos vocês, nessa grande classe bíblica que nós temos aqui. Acabou de entrar também o Fabrício Mazeto, lá de Bauru, já está conosco aqui. Boa noite para você aí, para a Érica, para as meninas. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? E a nossa alegria aqui é em recebê-los aqui na nossa transmissão. Vamos ouvir uma mensagem musical agora para a continuidade do culto desta manhã. Eu vou compartilhar com vocês a mensagem musical que tem como tema Tudo que eu vivi, do Vocal Livre. Vamos ouvir esta mensagem musical para a honra e glória de Deus. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo.
É isso aí, queridos. Que alegria podermos nos encontrar aqui. Eu tive vendo aqui o pedido de oração do irmão Maildo pela irmã Gineide. Ela está com o tio hospitalizado com Covid, também a irmã Cristina também tem um cunhado com Covid. Nós queremos pedir a vocês que orem por essas pessoas, que a vida dessas pessoas esteja nas mãos de Deus e que eles estejam preparados para aquilo que virá pela frente. Se for o restabelecimento da saúde, que eles possam abrir o coração para Jesus, né? E também aí que todos nós estejamos preparados para continuar depositando a nossa fé no Senhor Jesus, porque logo em breve ele vai vir acabar com tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar orando a Deus, buscando os favores de Deus e podendo estudar a palavra de Deus. Eu quero já entrar no tema dessa noite com vocês, para a gente ganhar tempo. Eu vou estar compartilhando a mensagem dessa noite e vocês vão acompanhando na tela aqui o estudo que nós vamos passar para vocês, tá? A minha imagem vai estar no canto de vocês, enquanto eu estou explicando o tema aqui da noite, da lição. Eu vou estar a minha imagem no canto, mas vocês podem fazer os comentários de vocês, que nós estamos acompanhando aqui todos os comentários. Tá, ok? Hoje nós vamos estudar sobre a palavra de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso para a nossa vida. A Bíblia tem poder, tá? E o poder é de Deus e não do homem. Por isso, nessa noite, vamos estudar a Bíblia. E eu quero, antes de começar, fazer um convite para vocês. No sábado que vem, nós vamos ter um batismo da irmã Nice, ali na igreja de Cidade Nova. Aproveite a oportunidade, você que tem alguém que está preparado para o batismo, para fazer um apelo para essa pessoa. Quem sabe você poderá levar lá na igreja do Cidade Nova também essa pessoa, para que ela também seja batizada. Me procure, converse comigo. Hoje eu conversei com a irmã da Sara. A irmã da Sara está decidida a se batizar, mas nós vamos estar dando alguns estudos para ela se preparar um pouco melhor, e estaremos marcando uma nova data para o batismo dela. Mas no próximo sábado, dia 10, nós vamos ter batismo ali na igreja do Cidade Nova, o batismo da irmã Nice. Quem sabe poderemos batizar mais algumas pessoas que você está preparando também, ou pessoas que já estão decididas ao batismo. Você é nosso convidado para este sábado, dia 10, tá bom? Vamos estudar a Bíblia agora, com o estudo a Bíblia Sagrada, tá? Eu vou colocar para vocês aqui. Muito bem. Eu estou aqui do lado de vocês. Se dá para vocês me verem aí na programação, coloque aí um joinha para mim. Diz que está dando para ver aí. E vamos acompanhar o estudo dessa noite, tá bom? Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, que é o estudo número 1 desta série de estudos. São 27 estudos dessa série, Ouvindo a Voz de Deus. E nós vamos estar estudando com vocês hoje o primeiro estudo, que fala sobre a Bíblia Sagrada. Tá? Através da Bíblia, queridos, as pessoas são transformadas. Como nós vimos na Semana Santa, são restaurados em Cristo, né? E os blasfemos tornam-se reverentes, os ébrios, aquelas pessoas que são voltadas aí para o alcoolismo, para as drogas, até para o vício do tabagismo, eles se tornam sóbrios, pessoas saudáveis, que abandonam os vícios, né? Os criminosos tornam-se confiáveis, os ladrões tornam-se honestos, os adúlteros tornam-se puros. E quantos de nós já não fomos assim no passado? E por estudarmos a palavra de Deus, nós também fomos transformados e hoje estamos aqui falando com vocês. Então veja que é muito importante nós entendermos esse plano de Deus para a nossa vida. E nós podemos, quem sabe, aí também estarmos ajudando as pessoas a melhorarem a sua vida, a sua condição e se tornando pessoas melhores em sua vida. Então, é muito importante para nós entendermos o poder da palavra de Deus, tá? Aqui, o que torna a Bíblia um livro tão especial, de onde vem o seu poder, que valor tem ela para o homem,
Olha que perguntas, né? Que perguntas importantes essa aqui. O que torna a Bíblia um livro tão especial? Nós vamos ver nessa noite as respostas aqui para estas perguntas que nós estamos fazendo para vocês, tá? E de maneira especial, vocês vão perceber como que a Bíblia abre a nossa mente para o conhecimento da palavra de Deus e da própria pessoa do nosso Deus. A palavra Bíblia, queridos, vem do grego biblion, tá? Que significa livros. Então, quando você estiver com a Bíblia na mão, você está com uma coleção de livros na mão, tá? Esse é o significado da palavra Bíblia. E também tem algumas informações importantes para nós aqui, porque olha só, eu estou mexendo aqui na tela aqui para ver se eu melhoro aqui a imagem para vocês, tá? Então aqui, olha, Bíblia é sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus. Então isto também significa Bíblia. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Outra coisa importante aqui, olha, algumas informações sobre a Bíblia. O livro sagrado, esse livro que eu estou com ele aqui em minhas mãos, e você também deve estar com a sua Bíblia nas suas mãos, esse livro ele tem 66, essa Bíblia tem 66 livros que compõem aí o Antigo e o Novo Testamento, tá? E 40 autores escreveram a Bíblia durante cerca de 1.600 anos. Que maravilha, que informação importante para nós, tá? Então vejam que ela foi escrita em épocas diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, durante cerca de 1.600 anos. As línguas originais da Bíblia, no Antigo Testamento nós temos o hebraico e o aramaico, e no Novo Testamento nós temos a língua grega. Mas temos um detalhe importante nessas línguas originais aqui. Os detalhes importantes é o seguinte, que a língua aramaica é uma língua mais antiga, e pouca coisa da Bíblia foi escrito em aramaico. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E também você tem o grego no Novo Testamento, mas um grego comum, um grego popular, que Deus preocupou em escrever a Bíblia para que pessoas simples pudessem também entender o seu livro sagrado. Nós temos ali na Bíblia 1.189 capítulos. 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Tá? O livro mais vendido do mundo é a Palavra de Deus, é a Bíblia. Ela foi traduzida para cerca de 2.403 línguas diferentes. Então, é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo, mas, por outro lado, é o livro menos compreendido. Então, olha que coisa interessante. É o livro mais procurado, é o livro mais vendido, é o livro mais lido, mas, infelizmente, são poucas as pessoas que compreendem a Bíblia Sagrada. E, como eu disse para vocês, a Bíblia ela tem poder. E, ao falar com vocês aqui, eu tenho certeza que nós temos vidas sendo transformadas nessa noite. A Bíblia diz para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá? Toda a Escritura está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto com vocês. Então, veja, aqui nós estamos dando uma introdução no conhecimento da Bíblia, para que a gente possa, de certa forma, estarmos aí nos familiarizando com esse livro sagrado do nosso Deus. A primeira pergunta para nós, no estudo dessa noite, é como Jesus considerava a Bíblia. Então, nós vamos ler aí, abra a sua Bíblia, você vai me acompanhando aí nos comentários, abra a Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17, no versos 17. João 17, 17.
Eu vou ler com vocês João 17, do verso 17 ao 19, para nós vermos o que o próprio Senhor Jesus nos falou acerca da sua palavra. Então, veja aqui, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui com vocês. Então, aqui diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o verso 19 fala assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus aqui estava fazendo uma oração, e no meio desta oração ao Pai, Jesus ele cita esse texto dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é interessante, queridos irmãos, para nós aqui, que o próprio Senhor Jesus, no verso 19, ele diz que ele mesmo se santificou para que nós também fôssemos santificados na verdade. Então, ele diz assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Então, veja, o próprio Senhor Jesus, ele buscou a santificação para poder também nos santificar. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, é importante nós também buscarmos a santificação. E a palavra de Deus vai nos ajudar nesse processo de santificação, tá? Para que nós possamos também santificar outras pessoas. Então, quando você for estudar a Bíblia com alguém, você precisa estar também se santificando. Isso é importante para o seu processo de santificação. Aí você percebe comigo, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, veja que como Jesus considerava a Bíblia? Ele considerava a Bíblia como sendo a verdade, tá? A Bíblia é a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Então, Atos capítulo 8, acompanha comigo aí, vamos juntos, permaneça comigo aí para que nada desvie você da sua atenção nesta noite. Atos capítulo 8, versos 26 a 31. Atos capítulo 8, versos 26 a 31. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E o que eles necessitam para entendê-la? A partir do verso 26 diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, e ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe viu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Então, veja, queridos, aqui nós vemos uma cena muito importante para nós, que aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele tocou no coração de Filipe e pediu para Filipe ir até o lugar onde estaria passando esta carruagem desse alto oficial da rainha dos etíopes. E ali, esse etíope, ele tinha vindo a Jerusalém para adorar, então ele já era uma pessoa que era temente a Deus. E aqui agora ele estava lendo o livro do profeta Isaías durante a sua viagem e Felipe perguntou para ele ali, você compreende o que você está lendo? Então ele respondeu para Felipe, como poderei entender se alguém não me explicar? Então veja, muitas pessoas, queridos, eles leem a Bíblia, mas eles não conseguem compreender.
Então, eles necessitam de alguém que possa explicar a Bíblia para ele. Então, eu estou falando com você hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou falando com você que as pessoas precisam de você para que você possa ir até elas e estudar a Bíblia com elas, explicar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, muitas pessoas, muitos estudantes da Bíblia passam por esta situação, como você está vendo aqui. Tá? Como poderei entender se alguém não me explicar? Veja que as pessoas estão sedentas por conhecer a palavra de Deus. E Deus está enviando você para que você possa ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, para que eles possam também tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então, é um chamado para todos nós nessa noite. Eu estou aqui com a Andressa. Andressa, boa noite para você, viu? Que Deus te abençoe nesta noite. Obrigado por ter entrado aqui na mensagem dessa noite, tá? As pessoas, elas não entendem e precisam de alguém assim como eu, como você, para poder ensinar a palavra de Deus para elas, tá? Então, aqui está. Estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa ensinar, e muitas pessoas estão estudando a Bíblia, mas precisam de você para ajudá-los a compreender a palavra de Deus. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Por isso que muitas pessoas leem, mas não entendem, porque não sabem ainda qual é o método necessário, qual é o método apropriado para entender a palavra de Deus. E no livro de Isaías aqui, nós vemos esta informação. Isaías, capítulo 28, versos 10. Acompanhe aí na sua Bíblia que eu estou lendo aqui com vocês. O texto também está na tela para você acompanhar, tá? O texto diz assim, no livro de Isaías, capítulo 28, versos 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, veja, queridos, para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos saber qual é o método, qual é o processo necessário para que nós possamos compreender a Bíblia, e a própria Bíblia nos dá essa condição de nós sabermos. Então, tem pessoas que leem uma grande porção da Bíblia e não conseguem entender a mensagem de Deus. Mas você deve não somente ler a Bíblia, mas você deve também pesquisar, estudar, tá? Todo o texto da Bíblia. E hoje nós vamos estar ensinando para vocês essa informação. Então, veja aqui, o capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios, abra a Bíblia comigo. Esse texto não está no seu estudo aí, que você está fazendo. Capítulo 2 de 1 Coríntios, do versos 12 ao verso 15, também dá para você uma informação muito importante para você estudar a Bíblia corretamente, tá? Então, aqui, capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 12 aos versos 15, o texto diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, nos traz algumas mensagens importantes, queridos. Porque aqui diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e não o Espírito do mundo. Eu até aproveito para fazer uma pergunta para você nessa noite. Que tipo de espírito tem dirigido a sua vida? Será que é o Espírito de Deus? E aqui uma outra informação importante é que este conhecimento nós recebemos da parte de Deus de forma gratuita. Por isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia com você, e você não está pagando nada para isso, tá?
E o verso 13 aqui fala assim, que nós não falamos palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não dá para você ficar misturando no estudo da palavra de Deus as situações materiais lá de fora. Então você tem que comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Quando você está estudando a Bíblia, você tem que estar com a sua mente voltada para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa te ajudar a entender. Agora tem no verso 14 uma informação que nos mostra por que algumas pessoas não conseguem entender e não conseguem aceitar a palavra de Deus. No verso 14 fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, queridos, ele não aceita as coisas do Espírito Santo. Para eles, lá fora, é loucura isso que nós estamos fazendo. Agora você vai virar crente agora você vai virar mariquinha, agora você acha que vai ser perfeito, agora você vai ficar aí nessa onda de ir para a igreja. As pessoas questionam você por você estar tomando a decisão lá de Jesus. Quantas pessoas eu já tive contato que deixaram de assistir, assistir uma programação da igreja, que deixaram de entregar a vida para Jesus com medo do que as pessoas iam falar da sua vida. Então vejam, aqui está ensinando para nós essas coisas. Eles não podem entender as coisas de Deus porque eles não estão discernindo as coisas de Deus de maneira espiritual. E aqui entra a questão de um marido que questiona a esposa, tá? De uma esposa que fica questionando o marido porque o marido agora está querendo ir para a igreja. Nós temos até pais que questionam filhos, pelos filhos estarem aceitando a Jesus. Uma vez eu tive uma situação de uma menina de 12 anos que frequentava a igreja. Essa menina ela ia para a igreja todos os cultos, mas os pais não eram da igreja. E um dia ela tomou a decisão de se batizar. Essa menina conhecia tudo da Bíblia, ela frequentava a igreja, ela participava, já era uma moça já com 12 anos de idade. E quando ela foi conversar com a mãe, para a mãe autorizar o seu batismo, a mãe mandou um recado para nós da igreja, dizendo que ela preferia que a filha dela frequentasse as baladas com ela do que aceitar Jesus. Olha só que situação, queridos. Por quê? Porque as pessoas que são lá de fora, que vivem de forma natural, sem se preocupar com Deus, as coisas de Deus são loucuras para essas pessoas. Então vejam quantas pessoas questionam você por você estar estudando a palavra de Deus e tomando uma decisão ao lado de Jesus. Será que eu estou falando para algumas pessoas que estão questionando aí também, ou estão deixando de tomar decisão com medo do que os amigos vão falar? Pode ter certeza que as pessoas não discernem espiritualmente, tá? Então vejam que nós precisamos compreender esta verdade de Deus. Vamos continuar aqui, olha. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Você pode colocar verdadeiro ou falso aí. Eu já preenchi aqui para ficar mais fácil, tá? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Isso é verdadeiro. Você precisa estudar um assunto. Hoje nós estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada. E você percebe que nós estamos buscando vários textos que estão falando sobre a Bíblia Sagrada, tá? Você deve buscar outras passagens que explicam este assunto. Agora aqui, a terceira opção, ela é falsa. Por quê? Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Então, nesse texto que eu li para vocês de 1 Coríntios, diz que quem nos faz conhecer é o Espírito Santo, tá? Então, essa opção é falsa, porque nós não podemos estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. A última opção, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. E isso também é verdadeiro. Então, veja bem, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Você que está estudando a Bíblia, quais são os benefícios que você recebe ao estar estudando esta palavra de Deus? E aqui eu estou vendo alguns comentários aqui. Aqui a irmã Rodrigues, a Val está dizendo assim para nós orarmos uns pelos outros.
Aqui o irmão Maildo está comentando aqui, temos que deixar o Espírito nos guiar a toda a verdade. É verdade, irmão Maildo. Obrigado pela sua contribuição. Mas qual é o benefício que recebe o estudante das Escrituras? Vamos ler João capítulo 5, versos 39. João capítulo 5, verso 39. Evangelho de João. Aqui o irmão Francisco já até respondeu aqui para nós qual é o benefício que recebe aqui. Obrigado, irmão Francisco. Mas vamos ler o texto aqui do capítulo 5, versos 39, porque esse texto aqui tem uma informação importante, viu, irmão Francisco, para todos nós. Aqui é Jesus falando com um grupo de judeus ali, e ele fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha aqui que coisa interessante, hein? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, o benefício que as pessoas têm ao estudar a Bíblia é a vida eterna que eles vão receber. E aqui tem algo importante para nós, queridos, porque eu já dei estudo para várias pessoas, e tem pessoas de outras religiões que dizem que nós não precisamos mais estudar o Antigo Testamento. Você entende o que eu estou falando? Tem muitas religiões que falam que o Antigo Testamento não precisa mais, que agora nós estamos estudando o Novo Testamento, que é a partir de Jesus. Então, veja, se você não precisa mais estudar o Antigo Testamento, qual é o problema que nós enfrentamos? Neste texto aqui, que Jesus está falando para nós, nesse texto aqui de João, capítulo 5, verso 39, Jesus está falando para aquelas pessoas que eles examinavam as Escrituras. Vamos entender um pouquinho o contexto do texto aqui. Eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, e Jesus fala assim: e são elas mesmas que testificam de mim. Mas veja o verso 40, porque no verso 40 fala assim: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está falando para os judeus assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que ela tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus está falando para eles, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. E quantas pessoas examinam a Bíblia, mas não seguem, não obedecem a Jesus? Então, veja, aqui tem algo que Jesus está falando para todos nós, queridos. Então, veja, nós temos que examinar as Escrituras, mas qual é a Escritura que Jesus está falando aqui? Nesse texto, qual é a Escritura? Eu quero que vocês respondam para mim aqui agora, porque aqui Jesus está falando assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que tipo de Escritura Jesus está falando aqui nesse texto? Qual é a parte da Bíblia que Jesus está falando aqui nesse texto? Coloca para mim aqui que eu não vou responder para vocês. Daqui a pouco eu posso até responder, mas agora não, tá? Porque aqui tem algo importante para estas pessoas que acham que não precisam mais do Antigo Testamento. Tá bom? Então aqui, veja bem, coloquem para mim aí, eu estou esperando a resposta de vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui o estudo, e eu já volto aqui. Olha, a irmã Rita está colocando: quantos estudam a Bíblia, sabem até quase ela toda de cor, mas não querem seguir o dono dela, não querem seguir a Jesus. Muito obrigado, irmã Rita, é isso mesmo, muitas pessoas estudam a Bíblia, mas assim como os judeus também não querem seguir a Jesus e aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. O irmão Maildo está colocando, já respondeu aqui, olha, o irmão Francisco também. É o Antigo Testamento. A Bíblia, aqui Jesus está falando sobre o Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque não havia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, quando Jesus falou que eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, Jesus está falando que eles examinavam o Antigo Testamento, tá? E Jesus está falando: e são elas mesmas que testificam de mim. Então, é importante nós continuarmos ainda mantendo o estudo da Palavra de Deus por completo, tá? Mas vamos continuar aqui, o texto aqui. Veja bem, aqui através da Bíblia encontramos a vida eterna, e aqui diz que elas testificam de Jesus. Por isso, Jesus é o personagem central da Bíblia, ok? Jesus, queridos, é o personagem central da Bíblia,
e cada página da Bíblia revela o seu amor, o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, nós vamos encontrar o caminho da salvação, como a irmã colocou aqui para nós aqui, olha, tá? Nós temos a irmã que colocou aqui para nós, que, deixa eu achar aqui, tá? Aqui, vamos lá, muito bem, o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha, muito bem, irmã Rita, tá? Aqui nós vemos, deixa eu achar aqui, isto aqui, olha aqui, a irmã Adriana Ortega colocou aqui que é o caminho da salvação, o leitor da Bíblia, o estudante da Bíblia encontra o caminho da salvação, muito bem. E eu quero ler com vocês para confirmar essa parte que nós comentamos aqui, do Antigo Testamento, eu quero confirmar com vocês aqui, porque Lucas capítulo 24, versos 44 a 45, veja que nós estamos falando da palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versos 44 e 45 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Veja que texto esclarecedor para nós nessa noite. Ao estudar sobre a palavra de Deus, que diz a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que no momento em que Jesus passou aqui na terra com os discípulos, Jesus estava ensinando para eles, através da prática, através de suas pregações, tudo aquilo que o Antigo Testamento estava falando a seu respeito, como diz aqui. E o próprio Senhor Jesus dividiu o Antigo Testamento em 3 partes aqui, 3 partes. Aqui ele fala a lei de Moisés, os profetas e nos salmos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês essas 3 partes. Quando Jesus fala aqui que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Jesus está falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então aqui você percebe que quando fala a lei de Moisés, não é só os 10 mandamentos. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia são tidos como livros da lei. Tá? Então, aqui é importante para nós entendermos isso. Então, Jesus dividiu o Antigo Testamento em 3 partes. Os livros de Moisés, depois ele falou sobre os profetas e também o Salmo. Então, veja, aqui a Bíblia diz para nós, e lhes abriu o entendimento para compreenderem toda a Escritura, todas as Escrituras, tá? Então, Jesus, ele é o personagem central da palavra de Deus. E aqui, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos encontrando, como diz a irmã aqui, o caminho da salvação. Isso é muito importante para nós aqui nesse texto. A irmã Luciane aqui está dizendo, minha conversão se deu com o versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente isso, Luciane, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Exatamente sobre isso. E olha o testemunho da Luciane aqui, que ela se converteu quando ela se deparou com esse texto na Bíblia. Tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui, olha, que outro benefício advém de examinar a Bíblia? Aqui em João capítulo 16, versos 13, é o texto que o irmão Maildo já colocou no comentário dele aí. Aqui diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o papel do Espírito Santo aqui, queridos, é guiar todos os estudantes da Bíblia a toda a verdade. Não é parte da verdade, não é 99% da verdade, é toda a verdade. Por isso eu posso estar falando para pessoas aqui que já são evangélicas, pessoas que já vivem dentro de uma denominação religiosa durante muitos anos, mas ainda não conhecem toda a verdade e o Espírito Santo está conduzindo essa pessoa a toda a verdade.
eu quero dizer para você que é hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque este é o papel do Espírito Santo, é conduzir você a toda a verdade. E o próprio Senhor Jesus está falando nesse texto aqui para os discípulos, e ele diz assim, porque o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja que o Espírito Santo, ele não vai revelar para você somente aquelas coisas que estão acontecendo, que já aconteceram no passado, mas o Espírito Santo também vai revelar para você as coisas que ainda vão acontecer, que estão profetizados dentro da Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. E é por isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia, para conhecermos toda a verdade, tá? E a verdade é a palavra de Deus. E aqui vem o texto, então, que nós vimos aqui, que, como diz aqui a Luciane, foi o texto da sua conversão. Ali em João 8,32, Jesus diz o seguinte, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja, queridos, nós precisamos conhecer a verdade. Quem sabe você ainda não passou por um processo de libertação completa. Quem sabe existe algumas coisas na sua vida ainda que te atrapalham de estar servindo de forma verdadeira, de forma completa ao Senhor Jesus. Quem sabe você ainda tem dúvidas na sua vida, a ponto de você desistir de servir Jesus para continuar servindo o mundo lá fora. Eu quero dizer para você que você precisa conhecer a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse texto aqui também é um outro benefício que a pessoa adquire ao examinar a palavra de Deus, tá? Aqui a irmã Helena está colocando aqui, em Gênesis já se fala de Jesus, o descendente da mulher, isso mesmo. Em toda a Bíblia fala de Jesus. Aqui a Rita está falando, ele vos guiará a toda a verdade. E a Vilma está falando assim, olha, Deus é fiel. Então, queridos, vamos entender que a verdade, ela nos liberta e por isso nós devemos conhecer a verdade, tá? E aqui a Rita está falando, toda a verdade vem de aceitar a Bíblia como todo e se colocar nas mãos de Deus para ser moldado de acordo com a vontade dele, mesmo que às vezes machuque ou possa doer. Olha só, porque a verdade ela vai transformar alguma coisa em nós, né? E talvez vai tirar alguma coisa de você que você ama tanto, que você está tão apegado a essas coisas que você não consegue se libertar sozinho. Mas a Bíblia vai te ajudar para que você possa ser liberto. E pode doer, porque você pode perder alguma coisa que está tomando conta da sua vida. Aqui o irmão Francisco está dando testemunho aqui. Quando eu estava em outra denominação, ao estudar a Bíblia na Igreja Adventista, lendo João 16:13, me ajudou muito a me tornar adventista. Olha que bênção, transformou a vida do irmão Francisco e ele passou a ser um adventista do sétimo dia. Hoje ele dá estudo bíblico para as pessoas, porque ele compreendeu que o Espírito Santo conduz a toda a verdade, né? A irmã Helena está falando, Deus não nos deixa no engano, existe somente uma verdade, Jesus. O irmão Maildo está colocando, ele nos guia e nos convence da verdade e do juízo, tá? Então vamos compreender a verdade, porque a verdade vos libertará. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Olha que texto interessante isso aqui. Essa pergunta ela é interessante para nós. Sabe por quê, queridos? Porque eu conheço muitas pessoas que diziam assim, a Bíblia é tinta no papel, e papel aceita qualquer tinta, né? A Bíblia foi escrita por homens. E eu quero perguntar para vocês aqui, o que vocês acham dessa explicação? A Bíblia é escrita por homens, papel aceita qualquer tinta, mas em relação à Bíblia, quem dirigiu esses homens a escreverem a Bíblia? E o texto de 2 Pedro, capítulo 1, 21, vamos abrir aí, olha só que coisa interessante. Olha aqui, a irmã Ione está colocando aqui, ó, estas pessoas que marquei pelo que olhe por cada uma delas. Já tem conhecimento e precisam tomar a decisão. Vamos orar, irmã Ione, viu?
Vamos orar por essas pessoas, sim. E aqui, queridos, olha, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segundo livro de Pedro, lá pertinho de Apocalipse, segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 21, o texto diz assim para nós: porque nunca, estou aqui lendo a Bíblia, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Então, vejam, estas pessoas que falam que a Bíblia foi escrita por homens, eles não estão de todo errado. A Bíblia foi, sim, escrita por homens, mas esses homens, eles foram guiados pelo Espírito Santo. As profecias bíblicas não foram dadas por vontade humana, tá? Mas foi dada por Deus através do Espírito Santo, que guiou esses homens, que moveu esses homens a escrever um livro sagrado. Por isso a Bíblia ela tem poder para transformar a minha e a sua vida. Você crê nisso? Você aceita que a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida? Você está disposto a continuar estudando a palavra de Deus? Porque o mesmo Espírito que moveu esses homens para escrever a palavra de Deus, também é o Espírito que vai guiar você a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus, tá? Então vejam que você precisa entender muito claramente esta passagem da Bíblia. Aqui, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Você acha que existe alguma parte na Bíblia que não é inspirada por Deus? Porque tem pessoas por aí que questionam a Bíblia. Tem pessoas que duvidam da Bíblia. Tem pessoas que aceitam uma parte da Bíblia e a outra parte eles rejeitam. Eu pergunto para você nessa noite, você acha que tem alguma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus? Vamos ler esse texto aqui. Esse texto aqui diz para nós algo muito importante. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu quero aqui passar para vocês o testemunho da Helena. A Helena está colocando o testemunho dela aqui. E esse testemunho aqui é importante, tá? A Helena está falando aqui, olha, fiquei 15 anos em outra denominação, não conhecia toda a verdade, mas quando conheci a Novo Tempo e as pregações sobre o sábado, tomei minha decisão de conhecer toda a verdade. Tenho 8 anos de adventista e continuo crescendo em graça e sabedoria no conhecimento da verdade, porque o Espírito Santo continua ainda guiando a Helena a toda a verdade. E ela já é uma líder da igreja hoje, já prega o evangelho para as pessoas, já tem levado pessoas ao batismo. Então, aqui, a Rita já está respondendo, toda a escritura é inspirada por Deus, tá? A Adriana também colocou que toda a Bíblia, e o Maildo colocou, e ele continua guiando todos os seus, que são sinceros de coração a toda a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, e o verso 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. E quando aqui o apóstolo Paulo está falando isso no livro de Timóteo, está dizendo, queridos, que toda a escritura, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Tá? Não existe nenhuma parte na Bíblia que não foi inspirada por Deus. Então, você percebe aqui que há uma inspiração divina no livro sagrado que faz com que eu e você possamos ser transformados pelo poder de Deus. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado, é o que diz aqui a Adriana para nós, tá? Este é o propósito de Deus, porque aqui no verso 17, diz assim:
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? Então, a Bíblia ela tem poder para fazer com que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha para a minha e para a sua vida no passado, antes de conhecer Jesus. Quanta transformação aconteceu em nós. E veja como é importante para nós permanecermos no caminho de Deus. Você provavelmente conhece pessoas que abandonaram o caminho de Deus, que abandonaram a prática do Evangelho. E você sabe como é que estão essas pessoas hoje, com a vida no lamaçal do pecado, com a vida destruída, com a vida cheia de problemas, cheia de inimizades, cheia de conflitos. Quem sabe estão aí entregues às drogas, às bebidas, quem sabe estão entregues à prostituição, porque abandonaram a palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos, ela tem poder para transformar a nossa vida. Nós não podemos deixar de seguir a palavra de Deus, porque ela é a verdade que nos liberta. Então, veja, toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Toda a Escritura. Não é somente o Antigo Testamento, não é somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus, como nós lemos aqui para vocês, tá? Toda a palavra de Deus. Então, quando alguém disser para vocês que vocês não precisam mais estudar o Antigo Testamento, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com essa pessoa, que ela está sendo usada por Satanás para desviar você do estudo da palavra de Deus. Se porventura você está numa igreja que aceita só o Novo Testamento e rejeita o Antigo Testamento, tome muito cuidado, que você pode estar indo para o buraco do pecado, tá? Então você precisa entender essa proposta de Deus. Por essa inspiração somos transformados pelo seu poder através do estudo de sua palavra. Louvado seja nosso Deus, diz a irmã Rita aqui para nós, tá? Aqui a Luciane fala, faz 26 anos que estou em outra denominação. Estou aqui a convite de meu amigo, o jornalista Paulo César, da Novo Tempo. Ô, Luciane, que Deus te abençoe, filha, viu? Você é uma grande amiga e tem acompanhado as lives aqui, as pregações, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração, abrindo a sua mente, o seu coração, e ele vai conduzir você a toda a verdade, porque este é o desejo do nosso Deus, que você conheça toda a verdade, tá? Não dá para nós permanecermos limitados no conhecimento da palavra de Deus. A irmã Rita está falando, não podemos deixar de estudar a palavra de Deus para que possamos ter vida. Então, isso é importante para nós. E aqui, olha, segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter ele é transformado. Tá? O nosso caráter é transformado pelo estudo da Bíblia. Então, você não pode deixar de estudar a Bíblia. E eu não entendo porque as pessoas até hoje passam tanto tempo sem abrir a sua Bíblia, sem estudar a sua Bíblia, sem buscar conhecimento da palavra de Deus. É o inimigo fazendo com que você não tenha tempo para você pesquisar a palavra de Deus. Porque ele sabe que através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai ajudar você a alcançar a verdade. E você precisa alcançar a verdade, porque esse é um papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, queridos, não é ficar fazendo você ficar gritando nas igrejas, orando em línguas diferentes que ninguém conhece. O papel do Espírito Santo é fazer com que você conheça toda a verdade. É você estudar a Bíblia, como nós estamos estudando aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento. Aqui também tem aqui, olha, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É você buscar comparar coisas espirituais com coisas espirituais, é você buscar o Espírito Santo de Deus para que você compreenda toda a verdade da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser um livro que permaneça na sua mão, tá? Quando você vai viajar, coloca na sua bolsa de viagem. Vá lendo a sua Bíblia, como o etíope estava lendo lá na sua viagem para Jerusalém.
Então, tenha a Bíblia sempre na sua mão para que você possa ler, estudar e compreender a palavra de Deus. E aqui nós estamos buscando isso. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você sabia disso? Você sabia que tem uma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos? E exatamente essa parte da Bíblia, as pessoas dizem que é de Moisés e não é de Jesus? Então vamos ler esse texto com você? Para você entender essa parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum ser humano, nenhum ser humano. Deus não permitiu que nenhum homem escrevesse essa parte da Bíblia. E é exatamente essa parte da Bíblia que é muito questionada hoje pelas religiões. Então vamos ler lá em Êxodo capítulo 31, verso 18. Abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 31, versos 18. Aqui eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui já. Êxodo 31, versos 18. Deixa eu pegar aqui. Olha o que a Bíblia diz para nós. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Você já sabe que parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum ser humano? Você já sabe qual é a parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus? O que Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra que Moisés levou para ele lá no Monte Sinai? Você já está identificando aí que parte da Bíblia é essa? Olha também no capítulo 32, versos 16. Capítulo 32, versos 16. Diz assim: as tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Amém? Então, olha só que texto interessante, queridos. A lei de Deus, os 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas que Moisés lavrou e levou até o Monte Sinai. A Bíblia, ela traz esse detalhe para nós, dizendo que até as tábuas eram obra de Deus. E a escritura também era de Deus. E os 10 mandamentos são questionados hoje pelas religiões. E as pessoas dizem que foi mudado os 10 mandamentos, que Jesus mudou os 10 mandamentos. Não tem cabimento isso, queridos irmãos. Não tem cabimento o próprio Senhor Jesus mudar aquilo que ele escreveu. Então veja aqui, que coisa interessante para nós. Os 10 mandamentos que foi escrito pelo dedo de Deus, as religiões hoje dizem que é lei de Moisés. São equivocados, são ignorantes no assunto. Líderes religiosos, grandes líderes religiosos do mundo, usados aí por uma outra força que não seja de Deus, querem desviar as pessoas daquilo que foi escrito pelo dedo de Deus, que são os 10 mandamentos. Então vejam que aqui nos ensina muita coisa importante, tá? A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus, e você percebe aqui na resposta os 10 mandamentos. Agora, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Vamos ver se Deus altera a Bíblia. Vamos ver? Malaquias capítulo 3. Abra a Bíblia comigo em Malaquias, lá no finalzinho do Novo Testamento, livro de Malaquias. Estou aqui já abrindo a minha Bíblia. Muito bem. Malaquias capítulo 3, verso 6.
Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Olha o que a Bíblia diz para nós aqui. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, aqui diz que Deus, ele não muda, e por ele não mudar, nós não somos consumidos. Mas eu quero que você leia um outro texto comigo, que está no Salmo 89, verso 34. Coloca aí no seu comentário aí esse Salmo. Salmo 89, verso 34. Olha o que diz esse texto aqui para esclarecer para nós se alguém pode alterar a Bíblia, tá? Se alguém tem essa autorização. Aqui diz assim, olha para nós, Salmo 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Que texto poderoso esse aqui, queridos, para confirmar a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui diz que o próprio Deus, ele não vai violar a aliança que ele fez com seus filhos. E ele nem vai modificar aquilo que os lábios dele proferiram. Então, veja, vamos continuar aqui o nosso estudo nessa noite, porque tem mais uma passagem ainda aqui. Essa passagem está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 22. Nós estamos partindo já para o final do estudo dessa noite sobre a Bíblia Sagrada. Apocalipse, lá no finalzinho, o último capítulo da Bíblia. Lá no finalzinho, no último capítulo da Bíblia. Salmo capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. O texto diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Que castigo, que repreensão Deus está dando aqui para essas pessoas. Deus está falando para essas pessoas que se alguém, queridos, fizer algum acréscimo, tá? Deus vai acrescentar também os flagelos que estão nesse livro aqui. Eles vão sofrer as consequências desses flagelos. E também Deus diz no verso 19 que também não pode tirar nada da palavra da profecia desse livro, porque Deus também vai tirar a parte que essa pessoa terá na árvore da vida, ou seja, ela não estará salva, ela será destruída para sempre, ela perderá a condição de vida eterna. Então, nós não podemos alterar a Bíblia e nem acrescentar nada. Nós precisamos manter a nossa fidelidade naquilo que a Bíblia está nos ensinando, tá? Então, nessa questão de que, depois de Jesus não precisa mais guardar a lei, cuidado com isso. Quem é que disse isso? Não foi Deus que falou, não é a Bíblia que falou. Você não vai achar nenhuma passagem na Bíblia dizendo que pode guardar uma outra lei ou não precisa guardar mais a lei. Então, queridos, nós temos que entender por que as pessoas, as religiões, querem mudar exatamente aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, tomem cuidado com isso. A Bíblia, ela é completa, ela é a verdade, tá? A irmã Helena está colocando para nós aqui que Deus é imutável, tá? Aqui a Roberta está falando, falam que Deus trabalhou no sábado, porque ele pregou e curou no santo dia. Roberta, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje não é o dia de nós estudarmos sobre o sábado e nem sobre a lei de Deus. Mas Jesus não era um médico. Jesus não era um médico para ficar
trabalhando no sábado, Jesus curava porque as pessoas estavam sofrendo e precisavam ser curadas. E nós também precisamos fazer o bem para as pessoas, mesmo que seja sábado. Mas isso não quer dizer que é trabalho. Ou você fazer o bem para as pessoas é trabalho para você. Então, veja, as pessoas questionam Jesus, dizendo que Jesus não guardou o sábado, mas está errado, porque o próprio Senhor Jesus, ele viveu a guarda do sábado enquanto esteve aqui neste mundo. Mas aqui, olha, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Veja que aqueles que não praticam, aqueles que acrescentam ou tiram qualquer coisa, vão sofrer as penalidades da destruição eterna. Mas aqueles que são praticantes dos ensinos bíblicos, olha o que o livro de João, capítulo 3, verso 17, diz para nós. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, a Bíblia está dizendo que as pessoas serão felizes se elas praticarem os ensinos bíblicos. Talvez você não tenha praticado até hoje, você não é tão feliz assim como gostaria de ser, mas você precisa começar a praticar os ensinos bíblicos. E quem sabe isso já deve acontecer a partir de hoje. Você se apegar mais com a palavra de Deus, você começar a praticar aquilo que você conhece dentro da Bíblia e você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Tem mais um texto que diz assim, livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, queridos, nós somos chamados para praticar os ensinos da Bíblia. Se nós praticarmos os ensinos da Bíblia, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser felizes, porque estamos obedecendo a palavra de Deus. Então, nesta noite, é importante você entender que você não pode ser só ouvinte da palavra, porque senão você vai estar enganando a você mesmo. Eu me lembro de um senhor que fumava muito. Ele tinha o vício do cigarro há muitos anos e ele praticamente acendia um cigarro no outro. Você deve conhecer pessoas assim. E esse senhor, ele era motorista de táxi. E ele participou de um curso como deixar de fumar, que foi realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele começou a fumar menos. Ele não deixou do vício, mas ele começou a fumar menos. Só que quando ele se encontrava com algumas pessoas, ele dizia que tinha parado de fumar. Para todo mundo que conhecia ele, que perguntava, e aí, você está indo lá no curso, você parou de fumar? Ele dizia assim, não, eu parei de fumar. E para ele fumar, ele se escondia no banheiro. Ele se trancava no banheiro e fumava o cigarro lá dentro, e depois saía do banheiro e dizia para as pessoas que não fumavam mais. Até que um dia ele acendeu um cigarro dentro do banheiro e ele pensou, peraí, a quem que eu estou enganando? Porque eu falo para as pessoas lá fora que eu parei de fumar, mas eu estou fumando escondido. Então, eu estou enganando a mim mesmo. Então, eu estou falando para você aqui que é evangélico, para você que é adventista, para você que está vivendo a sua fé em uma determinada religião, mas que talvez ainda não pratica aquilo que você conhece. Não cumpre a palavra de Deus. E aqui no livro de Tiago está dizendo que você está enganando a você mesmo. Então, nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Eu quero fazer um resumo do que nós aprendemos aqui hoje em poucas palavras. Aqui diz assim, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Sobre o mesmo assunto. Você não deve mudar de assunto, você deve estudar dentro da palavra de Deus aquele mesmo assunto que você está estudando naquele dia. Tá? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós não podemos tirar e nem acrescentar nada às Escrituras. Tá? Então, isso aqui é uma recapitulação do estudo de hoje
E eu fico muito feliz de poder estar estudando com vocês nessa noite e aprendendo aqui da palavra de Deus, tá? Então, veja que nós temos agora que entender algo importante. Qual é o seu compromisso de fé diante do estudo que você teve nessa noite? Hoje nós estudamos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, tá? Hoje nós estudamos sobre a Bíblia Sagrada. E eu pergunto para você, você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Coloca aí sim ou não, fala eu aceito, tá? Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Agora eu quero a sua resposta aqui, você que está acompanhando comigo, você que está assistindo a mensagem essa noite, tá? Coloca aí eu aceito, eu quero, eu quero seguir a verdade. A segunda pergunta aqui é: quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Coloque o seu sim aí, coloca eu aceito, tá? Eu quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. E o terceiro item é: farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Agora vem a sua resposta, é você que coloca aí a sua resposta, tá? E aqui eu vou dar a minha resposta aqui. A minha resposta é colocar um xizinho aqui que sim, tá? Eu aceito toda essa proposta, eu quero, tá? Eu quero aceitar a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Eu quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. E eu também vou fazer todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. E o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai me ajudar, porque ele está do nosso lado e ele faz todo o possível para nós obedecermos a palavra de Deus, tá? E você tem que entender isso aí, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia a toda a verdade, e o Espírito Santo vai nos levar a compreender a palavra de Deus de maneira maravilhosa para a nossa vida. E eu fico muito feliz por poder dar esse testemunho para vocês, tá? E eu quero terminar o estudo dessa noite. Amém pela resposta de vocês aqui. Amém e amém, tá? Vocês colocaram sim aqui, vocês responderam afirmativamente, vocês querem seguir a palavra de Deus, colocar em prática, e todos vocês que estão acompanhando o estudo dessa noite aqui, que maravilha. Mas eu quero dar um último texto para vocês, um último, tá? O último texto está no livro de Atos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, no versos 32. Atos, capítulo 5, verso 32. Você quer o Espírito Santo em sua vida? Você aceita o Espírito Santo de Deus? Porque é ele que vai dirigir você a toda a verdade. E aqui, Atos, capítulo 5, verso 32, eu quero terminar com esse texto nesta noite. E aqui diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e também assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Que texto poderoso isso aqui, irmãos, que revelação de Deus. O Espírito Santo não é dado para todas as pessoas, vocês perceberam aqui? O Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Então, se você não obedece a palavra de Deus, me desculpa falar isso para você, mas é um outro espírito que está guiando a sua vida. É o espírito do mundo que está guiando a sua vida, é o espírito de Satanás que está guiando a sua vida, não é o espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é dado aos que lhe obedecem. É o texto da Bíblia que está dizendo isso aqui, não sou eu. Não fique com raiva do pastor Orestes nessa noite, tá? Eu sou apenas um instrumento humano que estou orientando vocês dentro da palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele é dado, aqui diz assim, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo ele é dado àqueles que obedecem à palavra de Deus.
E que Deus te abençoe nessa noite, que Deus ajude você, para que você possa entender a proposta de Deus para a sua vida e não perca tempo, não espere, aceite a palavra de Deus, tome decisões ao lado de Jesus, entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus e seja batizado nas águas e no Espírito, para que você seja um instrumento de Deus para a honra e glória do seu nome. E se eu estou falando para alguém aqui que precisa passar pelas águas, que um dia já foi batizado, mas não tinha o conhecimento completo da palavra de Deus, não tinha toda a verdade, e você está descobrindo as verdades novas que a sua igreja, a sua religião não te ensinou, eu quero fazer um apelo para você nascer de novo, para você ser batizado no santo batismo, nas águas e no Espírito, ou da água e do Espírito, que você seja batizado e nasça de novo para a honra e glória do seu nome. Tome a sua decisão ao lado de Deus, entregue a sua vida para Deus, porque o Espírito Santo, queridos, ele é dado para todos aqueles que obedecem a Deus. Eu quero finalizar o estudo dessa noite, com uma mensagem musical. Essa mensagem musical vai falar muito com você também. Essa mensagem musical, ela tem como tema, como título, Ei Deus. E eu quero que você ouça essa mensagem musical, que você reflita na sua decisão, que você ore a Deus. Enquanto você está ouvindo essa mensagem musical, faça a sua oração. Peça a iluminação de Deus para a sua vida. E não feche o coração para Jesus. Entregue o coração para Ele. E deixa Ele viver com você durante toda essa semana, para a honra e glória de Deus. Vamos ouvir esta mensagem musical nesta noite. Nós estamos aqui, Ei Deus, Patrícia Romania é a cantora desta noite. Faça a sua oração, entregue a sua vida para Deus. Peça poder para Ele, para que você possa viver a verdade da palavra de Deus. Fale com Deus. Deixa Ele também ouvir a sua voz. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou, me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu
assim sempre onde estou. Me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor. És meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus. Deus abençoe você. Deus te encha do poder do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. Passamos uma noite muito agradável, muito gostosa na presença de Deus. Nesse estudo da Bíblia, nós encontramos poder para a nossa vida e um chamado de Deus para mim e para você. Que você abra o seu coração para Ele. Estou à disposição. Se você quiser conversar comigo no particular, pode mandar mensagem para mim, nós estaremos conversando, para que a gente possa ter mais conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nesta noite nós elevamos a Ti também o nosso louvor. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós queremos pedir o poder do Teu Espírito Santo, para que através do Teu livro sagrado, da Santa Bíblia, nós possamos também encontrar poder para a nossa vida, nós possamos encontrar vida eterna, nós possamos caminhar ao lado de Jesus, porque a promessa dele para nós é: eis que estou convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Pai querido, ajuda-nos a abrir o coração para Jesus, a recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E de maneira especial entregamos tudo em Tuas mãos. As pessoas que estão aqui enfermas, que estão pedindo oração, famílias da igreja, pessoas que nós conhecemos que ainda não são da nossa fé, pessoas deste mundo que estão sofrendo, nós queremos colocá-los todos em Tuas mãos, ó Pai. Por favor, atenda o clamor dos Teus filhos e alivie a nossa dor, o nosso sofrimento. Proteja-nos, ó Pai querido, enquanto for necessário e possível, mas que em tudo possamos esperar a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe a todos que estudaram a Bíblia nessa noite. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a praticarmos aquilo que nós estudamos, para que possamos ser bem-aventurados neste mundo que estamos. Toma-nos em Tuas mãos, ó Pai, dê uma feliz semana na presença do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, não por méritos próprios nossos, mas nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Uma boa noite, queridos, para todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E o meu abraço para todos vocês.